Qual é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é ajudar você que de repente tenha uma pequena dificuldade para achar os livros na Bíblia. Perfeito? Quando o pastor fala assim, abra a Bíblia em Neemias, você fica perdido. Aí ele fala, amém ou misericórdia? Aí você grita, misericórdia, porque não achou Neemias. Aí quando fala assim, abre lá Naum, ou quando ele dá uma ajudinha, falando lá no profeta Naum. Perfeito? Então, aí já é uma dicasinha que você está lá nos livros proféticos. Então, a Bíblia, ela é dividida em 5 partes, 5 categorias do Velho Testamento e 5 categorias ou partes, né, do Novo Testamento. Graça e paz, meus queridos, que a plenitude do amor de Cristo vos alcance. Bíblia, vou falar sobre Bíblia, é muito importante. Você sabe manusear a Bíblia direitinho? Se você sabe, parabéns. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando o pastor fala para abrir a Bíblia lá em Neemias, você sabe achar rápido, identificar onde está Neemias na Bíblia? Quando ele fala para abrir lá em Sinfonias, você sabe rapidinho? Em Abacuque, você sabe chegar lá rápido. Olha, Salmo 119, versículo 105, verso 105 diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. São várias passagens na Bíblia que nos diz, que nos orienta a ter o conhecimento da palavra. Qual é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é ajudar você que de repente tenha uma pequena dificuldade para achar os livros na Bíblia. Perfeito? Quando o pastor fala assim, abra a Bíblia em Neemias, você fica perdido. Aí ele fala, amém ou misericórdia? Aí você grita, misericórdia, porque não achou Neemias. Aí quando fala assim, abre lá Naum, ou quando ele dá uma ajudinha, falando lá no profeta Naum. Perfeito? Então, aí já é uma dicasinha que você está lá nos livros proféticos. Então, a Bíblia, ela é dividida em 5 partes, 5 categorias do Velho Testamento e 5 categorias ou partes, né, do Novo Testamento. Certo? Contendo dos 5. Primeira categoria, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros dos profetas maiores e profetas menores. Aí vem o Novo Testamento, contendo o Pentateuco histórico, as cartas paulinas, as cartas variadas e, por fim, a última, Revelação. Perfeito? Quais são os livros pentateucos ou Torá? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Se você ir pegando por grupo, esses agrupamentos aqui, e identificar os livros dentro desses 5 agrupamentos, vai ser muito mais fácil para você chegar lá no livro desejado. Perfeito? Ou seja, o Pentateuco, ele contém 5 livros que são os Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O segundo agrupamento é os livros históricos. Quais são esses livros históricos? São lá Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdra, me perdoa aí, que aí eu esqueci de colocar, eu pulei o Crônicas, tem 1ª e 2ª Crônicas, aí vem Esdra, Neemias e Esther. Estes são o agrupamento que compõe o grupo dos livros históricos. Perfeito? Aí vamos lá para os livros poéticos. Vamos botar aí para você. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Se eu pulei alguma coisa aí, vocês podem me puxar a orelha. Esses são agrupamentos dos livros poéticos. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Certo?
Aí vem o quarto agrupamento, que são já os profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque esses livros contêm bastantes capítulos, né? E eles são maiores. Por isso que é o agrupamento dos profetas maiores. Que na realidade os livros proféticos são grandes, né? Então são vários livros proféticos. Sendo que, para melhorar a identificação, ficou assim: profetas maiores e profetas menores, que contêm mais capítulos e outros contendo menos capítulos. Os profetas maiores temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, e Daniel. Sendo que Daniel não é tão grande assim, mas ele ficou na categoria dos maiores. Perfeito? Agora nós temos o último agrupamento, que são os profetas menores, contendo ele Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias e Malaquias. Perfeito? Olha só, esses profetas menores é difícil, quase nenhum pastor passa pelos profetas menores. Tá entendendo? É raro, mas quando fala assim, abre lá em Amós, certo? Ele está lá no agrupamento dos profetas menores. Na sua Bíblia tem um índice. Perfeito? Essa Bíblia aqui não tem um índice. Mas se você, porque ela é muito velha, depois eu vou falar sobre essa Bíblia aqui. Essa Bíblia é uma Bíblia mais velha, se bobear, da região. Ela é de 1816. Está aqui, perfeitinha. Toda ela, depois eu vou falar sobre ela. Já foi, o historiador já viu que ela é autêntica, certo? E antiga. Uma relíquia na minha mão, graças a Deus. Tenho minha pequena coleçãozinha de Bíblia e ela é a mais espetacular de todas elas. Pela estima, né, que ela tem em anos. Então, vamos lá. Paramos aqui no Profetas Menores, né? O último livro do profeta menor é Malaquias, que é muito citado pelos pastores. Os pastores lembram muito de Malaquias, né? Que não deixa de ser uma verdade, certo? Que não deixa de ser uma realidade. Então vamos lá. Malaquias 3:10, né? Então vamos lá. Entrando aqui sobre agora o Novo Testamento. Nós falamos sobre os 5 agrupamentos dos livros contendo no Antigo Testamento. Agora nós vamos falar dos 5 agrupamentos do Novo Testamento, que começa ele pelos sinóticos. Quais são os livros sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Perfeito? E depois vem o histórico, que é um só, que é Atos. As atitudes, as ações dos apóstolos. Entendeu? Então, Atos. Atos fala sobre isso daí, as ações, atitudes dos apóstolos depois que Cristo voltou para o Pai. Aí depois nós temos aqui o outro agrupamento, o terceiro agrupamento, que fala sobre as cartas paulinas. Perfeito? Que começa com Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 e 2 e 3 Tessalonicenses, 1 e 2, desculpa, não tem terceira, Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Essas daí são as cartas paulinas, certo? E depois, o quarto agrupamento são as cartas variadas, contendo Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 de João, né? E por fim a última, Judas, contendo um só capítulo. E depois nós entramos na Revelação, Apocalipse. A Bíblia Sagrada, ela contém Bíblia Sagrada cristã, protestante. Ela contém 66 livros, sendo ele 29 livros do Velho Testamento. Dentro desse agrupamentos aqui, que nós falamos, desses 5 agrupamentos aqui do Velho Testamento, ele contém aqui 39 livros. Perfeito? E no Novo Testamento, ele contém 27 livros. Mas existe a Bíblia Católica que tem 7 livros a mais que o nosso, sendo eles chamados de apócrifos.
Outro vídeo eu vou falar sobre isso. Eu vou falar no outro vídeo sobre os livros apócrifos, vou falar um pouco sobre o Pentateuco e os sinóticos. Perfeito? Então vamos lá. O livro, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais que o nosso, sendo ele 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Tá? Eclesiástico, não Eclesiastes não. Na nossa tem Eclesiastes, que está lá no grupo dos livros poéticos, certo? E a Bíblia Católica tem tanto Eclesiastes, que tem todos esses que na nossa Bíblia protestante tem, e mais 7 a mais, né? Como eu já falei, 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Perfeito? Assim fica muito mais fácil de você conseguir identificar aonde está o livro desejado ou mencionado para que você possa achar para acompanhar a leitura. Digamos assim, abre a Bíblia, como eu já falei, lá no profeta Ezequiel. Quando fala profeta Ezequiel, te ajuda, porque você já sabe onde ele está. Está lá na categoria dos profetas, né, maiores. Perfeito? Então, se você catar o índice da sua Bíblia e sair circulando e escrevendo devagarzinho assim, pequenininho do lado, Pentateucos. Esse é um pitaco que você vai se dar bem. Pentateuco. Quais são os Pentateucos? Aí você vai lá sublinhar lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Essa é a categoria lá, Pentateuco. Aí você vai saber que os Pentateucos são sim esses aí, ou seja, a Torá, esses 5 livros. Quais são os livros históricos? Você vai lá, sublinha lá no índice. Os livros históricos, escreve bem assim. Livros históricos. Josué até Esther. De Josué até Esther. Esses são os livros históricos, né? E assim vai. Os livros poéticos começa no Jó até Cantares. Você dá uma sublinhada de novo e bota livros poéticos. Profetas maiores, você vai lá, você tem aqui no agrupamento dos profetas maiores, são 4 livros. Você vai começar em Isaías e vai terminar em Daniel. Faz aquele círculo novamente. Do profeta menor, começa de Oséias e vai até Malaquias e acabou o Velho Testamento. Aí vai entrar no índice o 2º e o Novo Testamento, né? Vai começar pelos sinóticos, são os 4 livros que são os evangelhos, né? O Evangelho de São Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai lá, sublinha e continua fazendo a mesma coisa. Atos dos Apóstolos é único, que é o histórico do Novo Testamento. O histórico, as ações, as atitudes dos apóstolos, né? Então, depois nós entramos nas cartas paulinas. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, né? Aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Timóteos, né? Ao Tito e a Filemão. Assim vai, termina as cartas paulinas. Aí temos as cartas variadas. Hebreus ainda não definido, não tem o meu conhecimento. Carta de Tiago, carta de 1ª e 2ª de Pedro. Como que é fácil? Tá vendo como começa a ficar fácil? 1ª, 2ª e 3ª de João, Judas e por fim Apocalipse. Você sublinhando ali, você com certeza, com pouco tempo, você vai saber identificar tanto no índice que você marcou, quanto na Bíblia, tá entendendo? Você rápido, você vai começar a identificar, porque você aprendeu o agrupamento 5 do velho e 5 do novo. Muito fácil, 5 do velho e 5 do novo. Você vai começar a identificar automaticamente aonde está no agrupamento, os livros. Quando falar Obadias, esses nomes assim diferentes, feios, né, até estranhos, daqui a pouco você vai identificar que eles eram profetas. E os profetas, que é maior ou menor? Não, ele é profeta menor. Então você vai estar lá quase colado com o Novo Testamento, né? Que vai estar lá os profetas menores, né? Aí quando eu falar em Isaías, já está um pouquinho quase entre o meio da Bíblia para frente, né? Que são os livros
proféticos, salmos, quase bem dizer, no meio da Bíblia, né? E assim você vai conseguir pegar facilmente, manusear a Bíblia, porque é muito importante que você saiba manusear a Bíblia. É muito importante você conhecer, entendeu? Errais por não examinar. Conhecereis a verdade vos libertará. A gente vai ser liberto quando a gente conhecer a palavra de Deus. Tá entendendo? Aí que ela nos liberta. Então o que acontece? Se você... É difícil achar os livros aqui. Tá entendendo? Imagina. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como que você está conhecendo a verdade? A verdade o quê? A palavra de Deus. Tá dando para você me entender? Então você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa manusear a Bíblia. Você precisa examinar a Bíblia. Mas eu me perco até para poder... Tá aí a dica. Olha os agrupamentos. 5 do velho, 5 do novo. Certo? Olha, esse é o primeiro vídeo. Tem mais 2 vídeos que eu vou falar sobre alguns livros. Vou falar sim sobre os livros, como eu já falei, os Pentateucos, depois os Sinóticos. Depois eu vou falar sobre os livros apócrifos, que esses são os 7 livros que contém na Bíblia Católica, que não contém na nossa. Por que lá tem, por que cá não tem? Perfeito? Espero que esse vídeo tenha servido para vocês. Que Deus assim nos abençoe e até o próximo vídeo, que vamos falar sobre esses 3 temas aqui, ó: Pentateucos, Sinóticos e Apócrifos. Perfeito? Deus nos abençoe.